já ouviu falar do Kraken, o monstro marinho mais temido de todos os tempos? Hoje, você vai conhecer 10 fatos assustadores sobre essa criatura lendária que vão mudar completamente a forma como você enxerga o oceano. Vamos falar de tentáculos gigantes, navios que desapareceram misteriosamente. Relatos históricos de marinheiros aterrorizados, batalhas contra baleias, sons inexplicáveis, captados nas profundezas, descobertas científicas recentes e até a possibilidade de que algo parecido com o Kraken ainda esteja vivo hoje. Então prepare-se, porque os próximos minutos vão ser de arrepiar. Fato 1. Menos o Kraken já foi descrito como uma ilha viva. Nos relatos nórdicos, o Kraken era tão grande que marinheiros confundiam seu corpo com uma ilha inteira. Muitos atracavam seus barcos em cima da criatura sem perceber, até que o chão começava a se mover, levando todos para o fundo. Fato 2. Menos tentáculos capazes de esmagar navios. Lendas descrevem tentáculos maiores que mastros, que se enroscavam em embarcações e as puxavam para o abismo. Alguns desenhos medievais mostram o Kraken envolvendo barcos inteiros, como se fossem brinquedos de madeira. Fato 3. Menos relatos de navios desaparecidos em regiões da Noruega e Islândia. Muitos navios simplesmente sumiram sem deixar vestígios. Curiosamente, essas áreas eram justamente onde as histórias sobre o Kraken eram mais fortes. Coincidência ou pista de algo mais sombrio? Fato 4. Menos a luta contra baleias cachalotes. Pesquisadores modernos já encontraram cicatrizes enormes no corpo de baleias cachalotes, resultado de lutas brutais contra lulas gigantes. Se criaturas desse porte já existem, quem garante que não há algo ainda maior, digno de ser chamado de Kraken? Fato 5. Menos sons misteriosos no fundo do mar. Em 1997, microfones submarinos registraram o famoso bloop, um som de baixa frequência tão poderoso que não poderia ter sido emitido por nenhum animal conhecido. Até hoje, alguns acreditam que pode ser o rugido de algo colossal. Talvez o próprio Kraken. Fato 6. Menos o Kraken era temido pelos vikings. Para os navegadores vikings, o Kraken não era mito, mas uma ameaça real. Eles evitavam certas rotas marítimas por medo de cruzar com a criatura. Esses homens, que não temiam tempestades ou batalhas, tinham verdadeiro pavor do monstro do mar. Fato 7. Menos primeiras descrições científicas. Em 1735, o naturalista Erik Pontoppidan, bispo da Noruega, escreveu sobre o Kraken como se fosse um animal real. Ele descreveu uma besta marinha gigantesca, capaz de afundar navios e gerar redemoinhos mortais. Fato 8. Menos o perigo dos redemoinhos. Alguns relatos afirmam que, quando o Kraken mergulhava, seu corpo criava redemoinhos tão fortes que sugavam navios inteiros para baixo. Imagine estar em alto mar e ver a água girar, sem explicação. Seria o sinal de que o Kraken estava por perto. Fato 9. Menos lulas colossais. Comprovam a lenda. A ciência já provou que existem lulas colossais. Algumas com mais de 13 metros. Elas possuem bicos afiados capazes de cortar carne e olhos do tamanho de pratos. Se isso já é assustador, pense em algo ainda maior, escondido a quilômetros de profundidade. Fato 10. Menos o oceano ainda aguarda 95% de mistérios. A maior prova de que o Kraken pode existir é a própria imensidão do oceano. Apenas 5% foi explorado. Isso significa que 95% das profundezas ainda estão ocultas. O Kraken pode muito bem estar lá, esperando, observando. O Kraken é mais do que uma simples lenda. Ele representa o medo do desconhecido, o terror do que pode estar escondido sob a superfície azul do oceano. E quando pensamos nos relatos, nas evidências científicas e nos mistérios ainda não resolvidos, a pergunta que fica é: será que o Kraken é apenas fruto da imaginação ou um predador real que nunca quis ser descoberto? Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos assustadores e misteriosos como este, se inscreva no canal Segredos do Oceano. Deixe o seu comentário dizendo se você acredita ou não no Kraken e compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim, você nos ajuda
a trazer cada vez mais segredos e mistérios do fundo do mar. Você já ouviu falar do Kraken, a criatura marinha mais mortal de todos os tempos? Nos próximos minutos, você vai descobrir histórias assustadoras de navios engolidos pelo oceano, lendas nórdicas que descrevem uma ilha viva, relatos de marinheiros apavorados, batalhas contra baleias, sons misteriosos vindos das profundezas, e até teorias científicas modernas que sugerem que algo parecido com o Kraken pode realmente existir. Fique até o final, porque a verdade por trás desse monstro marinho é muito mais sombria do que você imagina. O monstro dos mares, o Kraken, é uma das lendas mais antigas e assustadoras da mitologia marítima. Segundo os relatos, era tão gigantesco que seu corpo poderia ser confundido com uma ilha, e seus tentáculos colossais tinham força suficiente para arrastar navios inteiros para o abismo, para os marinheiros. Essa não era apenas uma história para assustar, era uma ameaça real que rondava os mares gelados do norte da Europa. Imagine navegar em alto mar, cercado apenas pelo silêncio profundo e pelo vento frio, quando, de repente, uma sombra colossal surge sob as ondas. A sensação de estar sendo observado por algo muito maior do que qualquer baleia já vista era o que alimentava o terror entre os navegadores. Relatos antigos de desaparecimentos. Por séculos, navios sumiram misteriosamente em regiões próximas à Islândia e à Noruega. Muitos desses desaparecimentos nunca foram explicados. Mas sabe o que é ainda mais assustador? Eles coincidem exatamente com os locais onde as lendas do Kraken eram mais fortes. Marinheiros relatavam redemoinhos gigantes, sombras no fundo do mar e tentáculos emergindo da água antes de tudo desaparecer. Para povos que viviam do oceano, o Kraken não era mito. Era uma realidade mortal que poderia atacar a qualquer momento. Uma ilha que ganhava vida! Um dos aspectos mais curiosos da lenda é que muitos marinheiros acreditavam que o Kraken era tão grande que, ao emergir, parecia uma ilha inteira. Alguns relatavam que até desembarcavam em suas costas, confundindo o monstro com terra firme, até perceberem tarde demais que o chão se movia. Esse detalhe mostra como o medo do desconhecido e a imensidão do mar moldaram a imaginação, ou talvez como os olhos humanos testemunharam algo além da compreensão. A ciência e as lulas gigantes. Hoje sabemos que lulas colossais existem de verdade. Algumas chegam a mais de 13 metros de comprimento, com olhos do tamanho de pratos e bicos afiados capazes de cortar carne como navalhas. Essas criaturas foram registradas oficialmente apenas no século XX, mas relatos de marinheiros sobre animais semelhantes existem há centenas de anos. Se lulas desse porte já são reais, quem garante que algo ainda maior não esteja escondido em regiões abissais do oceano, onde o ser humano quase não conseguiu explorar? Afinal, conhecemos apenas 5% dos oceanos. Os outros 95% permanecem um mistério absoluto. O som misterioso do abismo em 1997. Pesquisadores registraram um som de baixa frequência no Pacífico, apelidado de bloop. Ele foi tão alto que foi captado por sensores a milhares de quilômetros de distância. A origem até hoje é debatida. Alguns dizem que era gelo se partindo, mas outros acreditam que pode ter vindo de uma criatura colossal. Se for verdade, talvez o Kraken não seja apenas uma lenda. O medo dos vikings, os navegadores vikings, guerreiros implacáveis, não temiam batalhas, tempestades ou mares revoltos. Mas muitos deles escreveram sobre o Kraken como se fosse um inimigo real. Evitavam certas rotas marítimas acreditando que o monstro vivia em águas específicas. Esse respeito e esse pavor reforçam a ideia de que, pelo menos para eles, o Kraken era muito mais do que um mito. O Kraken, hoje, mesmo com toda a tecnologia moderna, menos submarinos, drones e sonares menos ainda, encontramos sombras inexplicáveis, sons misteriosos e fenômenos que ninguém consegue explicar nas profundezas do oceano. O medo do Kraken continua vivo porque, em parte, ele representa tudo aquilo que não conhecemos no mar. Afinal, o oceano é imenso
escuro e inexplorado. Se um predador colossal ainda estiver escondido em seus abismos, não seria nada surpreendente que só tenhamos vislumbres dele de tempos em tempos. O terror do desconhecido, o Kraken, pode ser apenas uma lenda. Ou pode ser o reflexo de algo que realmente existe, mas que não fomos capazes de compreender ou capturar. Ele representa o terror mais profundo do ser humano, o medo do desconhecido. E no caso do oceano, esse medo é mais do que justificável. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais segredos assustadores do mar, se inscreva no canal Segredos do Oceano, deixe seu comentário dizendo se você acredita no Kraken e compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim você nos ajuda a trazer ainda mais mistérios intrigantes das profundezas. Você já ouviu falar do Kraken? A criatura marinha gigantesca que, segundo as lendas, arrastava navios inteiros para o fundo do oceano? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir histórias reais de desaparecimentos misteriosos, registros antigos de navegadores, possíveis explicações científicas e até indícios modernos que levantam a dúvida: será que o Kraken ainda está escondido nas profundezas dos oceanos? Fique até o final, porque a verdade pode ser mais assustadora do que você imagina. O Kraken é, sem dúvida, uma das criaturas mais aterrorizantes já descritas na mitologia marítima. Imagine tentáculos tão grandes quanto arranha-céus, capazes de se enrolar em embarcações inteiras e puxá-las para a escuridão. Essa criatura é citada há séculos por pescadores, exploradores e até marinheiros da Marinha Real. Mas será que tudo isso não passava de histórias inventadas para assustar? Ou existe algo mais profundo e assustador por trás dessas lendas? As primeiras menções ao Kraken aparecem em registros nórdicos, principalmente entre pescadores da Noruega e Islândia. Eles descreviam encontros com um monstro colossal que se erguia das águas como uma ilha viva. Muitos acreditavam que ao redor do Kraken, os cardumes de peixes eram abundantes, menos atraídos pela sombra da criatura. Isso fazia com que marinheiros ousassem se aproximar. Mas poucos voltavam para contar a história. E aqui está algo intrigante. Relatos de navios inteiros desaparecidos em mares conhecidos por suas águas profundas coincidem com as áreas onde o Kraken era mais mencionado. Coincidência, talvez. Mas e se não for? A ciência moderna pode oferecer algumas explicações. Por muito tempo, estudiosos acreditaram que os relatos do Kraken eram apenas exageros, baseados em encontros com lulas gigantes. Esses animais realmente existem e podem ultrapassar os 13 metros de comprimento, mas a pergunta que não quer calar é: se lulas gigantes foram descobertas oficialmente apenas em tempos recentes? Quem garante que algo ainda maior, menos algo verdadeiramente colossal, não esteja escondido nas profundezas que ainda não exploramos? Vale lembrar que conhecemos apenas cerca de 5% de todo o oceano. Isso significa que 95% ainda permanece inexplorado e desconhecido. Dentro desse abismo azul, poderiam existir criaturas que desafiam nossa imaginação. Se pensarmos bem, o Kraken pode não ser apenas um mito, mas uma das muitas verdades que a natureza ainda esconde. Agora, vamos às histórias que dão calafrios. Em 1870, marinheiros relataram ter visto tentáculos imensos emergindo do mar e atacando um navio na costa do Japão. O caso foi tão impactante que inspirou ilustrações e relatos em jornais da época. Mais assustador ainda, em 1930, uma equipe de baleeiros noruegueses disse ter testemunhado uma lula gigantesca lutar contra uma baleia cachalote. A cena foi descrita como uma batalha épica entre titãs. Se uma lula comum já chega a esse nível de poder, imagine algo ainda maior. Algo digno do nome Kraken. E a modernidade não ficou livre desses mistérios. Em 2012, pesquisadores japoneses conseguiram filmar, pela primeira vez, uma lula gigante viva em seu habitat natural a mais de 600 metros de profundidade. A criatura parecia saída diretamente dos pesadelos dos marinheiros de séculos atrás. E isso só reforça a ideia. Se conseguimos registrar uma dessas apenas recentemente, quem pode afirmar que não exista algo muito maior
ainda escondido no escuro abissal. Outro detalhe curioso é como o Kraken se mantém vivo na cultura popular. Filmes, séries, livros e até documentários reforçam o medo e a fascinação que temos por esse ser. Mas o que chama mais atenção é que mesmo com tanta tecnologia, drones, submarinos e sonares de última geração, ainda não conseguimos explicar muitos fenômenos misteriosos no fundo do mar Sonnes desconhecidos. Sombras imensas captadas por sensores e desaparecimentos de embarcações sem explicação lógica. E aqui fica a pergunta que realmente assusta. E se o Kraken não for apenas uma lula gigante, mas sim uma criatura que sobreviveu escondida durante séculos, adaptando-se às profundezas que o homem nunca alcançou? O oceano é vasto o suficiente para esconder segredos que podem mudar completamente nossa visão sobre a vida no planeta. Portanto, da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se, a superfície pode parecer calma, mas nas profundezas, algo gigantesco pode estar observando, esperando. E talvez o Kraken não seja apenas uma lenda, mas uma realidade que ainda não estamos prontos para encarar. Se você gostou desse vídeo e quer mais mistérios intrigantes como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário dizendo se você acredita ou não no Kraken e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias assustadoras e curiosas direto para você.